Oi, pessoal! Você sabe que drogas, que medicamentos você precisa administrar no paciente para realizar uma intubação, para conseguir uma via aérea definitiva? Vamos falar sobre isso. Meu nome é Daniel Pinheiro, sou médico cirurgião. E quando você vai intubar um paciente, você quer que ele esteja o mais relaxado, o mais tranquilo possível, não só para facilitar a sua intubação, mas para que também o paciente não sofra. Então, todos os procedimentos que incluem via aérea, então você vai passar um tubo na via aérea de alguém, uma endoscopia, uma broncoscopia, o paciente sempre acaba sendo sedado de alguma maneira, claro, o mínimo necessário, mas de maneira que ele não sofra, que ele não sinta aquele procedimento, que aquilo não se torne tão incômodo para ele. Na sala de emergência é a mesma coisa. A gente não está falando aqui de uma cirurgia eletiva onde o anestesista vai realizar uma anestesia no paciente. Primeiro que o anestesista é um especialista nisso, ele tem uma gama de drogas ali que ele pode usar, o paciente está preparado para a cirurgia, então ele pode fazer aquilo com calma, com uma série de medicamentos. Na sala de emergência, a nossa situação é outra, a gente tem um paciente que pode chegar agitado, a gente tem uma menor quantidade de medicamentos que eu posso usar, uma restrição nisso, e a gente precisa fazer aquilo rápido no paciente que muitas vezes a gente não conhece. Então, eu não sei que alergia que ele pode ter, que situação eu possa ter. Então, vamos colocar uma situação aqui. O paciente chegou vítima de trauma, então um trauma de crânio grave, o paciente está lá com Glasgow 6, bateu o rosto, ele tem dentes quebrados, ele tem sangramento da língua, então tem aquele sangue na cavidade oral que vai te dificultar, ele está em Glasgow 6, então ele não está não está morto, lógico, não está em Glasgow 3, não está completamente sem reação, então está reagindo. Você vai entubar, ele vai tentar morder a cânula, ele vai segurar, ele não vai deixar abrir a boca, ele vai se mexer, às vezes mexe braço, reage, tenta tirar a cânula ou se estica, descerebração, decorticação. Então o paciente pode ter reação que vai impossibilitar a sua intubação ou vai dificultar muito. E você quer fazer aquilo o mínimo traumático possível, para não lesar nada e também não maltratar o paciente. Então você quer fazer na maior tranquilidade possível. Então o que eu preciso, primeira coisa? Que o paciente esteja relaxado. Então eu posso dar um medicamento para bloquear o movimento muscular dele, um medicamento derivado do curare, que o paciente vai ficar completamente relaxado. Mas óbvio, ele pode estar sem conseguir se mexer, mas ele pode estar sentindo. Então jamais eu vou fazer uma coisa dessas. Então, primeira coisa que eu preciso fazer é sedar o paciente, fazer com que ele durma, com que ele relaxe. Que medicamento a gente usa para sedar na sala de emergência? Eu uso o midazolam, Dormonide, é o clássico. Então eu vou aplicar o Dormonide no paciente para que ele durma e relaxe. Porém, muitas vezes o paciente é sedado, dorme, porém existe uma tensão nessa região. Existe uma tensão na região da mandíbula, às vezes até secundária ao trauma, em que mesmo sedado o paciente continua com essa região tensa. Eu não posso aumentar muito a dose de Dormonide que eu vou dar para o paciente, eu não posso sedar ele muito. E além disso, isso pode demorar também para que ele relaxe, eu preciso entubar rápido. Então o que eu vou usar? Eu vou usar um bloqueador neuromuscular. Eu vou usar a succinilcolina. Succinilcolina é um medicamento que vai causar um bloqueio neuromuscular, vai fazer o paciente ficar parado, sem se mexer, os músculos completamente parados por uma ação curta, por 3 a 5, 7 minutos no máximo. Então eu tenho um período curto para entubar, mas é um período que o paciente vai estar completamente relaxado. Então eu dou um sedativo, eu dou um medicamento para relaxar o paciente e assim eu consigo entubar. Então chegou lá meu paciente, completamente tenso, endurecido, a boca cheia de sangue, eu preciso aspirar, jamais vou colocar minha mão na boca do paciente, nunca façam isso. Então vou levantar com o meu laringoscópio, ele está reagindo, eu vou aplicar midazolam, Dormonide, eu vou aplicar succinilcolina, o paciente vai ficar sedado, vai se acalmar, vai relaxar. Na hora que ele estiver relaxado, eu sei que eu tenho pouco tempo para entubar, mesmo porque na hora que eu aplicar o bloqueador neuromuscular, o diafragma também vai ser bloqueado. Então, o pouco que ele estava respirando, ele vai parar de respirar, então eu tenho o paciente em apneia. Vou levantar com o meu laringoscópio, vou aspirar toda a via oral dele, e aí sim eu vou ter a tranquilidade para entubar, passar o meu tubo, imediatamente conectar no ventilador e ventilar o paciente. Tudo bem? E assim eu tenho que fazer as coisas com calma, mas com a precisão de fazer rápido. Porque eu vou aplicar uma droga em que vai fazer o paciente parar de respirar. Se eu não conseguir entubar, o que eu faço? Pô, apliquei lá succinilcolina, o paciente parou de respirar, o que eu faço? Vou colocar o ambu, a máscara no paciente e vou ventilar o paciente. Eu não posso deixar ele sem ventilar. Eu vou ventilar
até passar o efeito, ou eu vou tentar entubar novamente aquilo, caso tenha sido algum problema, às vezes alguma secreção que eu não consegui entubar. Ou vou passar para um outro tipo de via aérea, e isso é um assunto para um próximo vídeo. Então, pessoal, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e até o próximo vídeo.